Bom dia, queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Feliz sábado para todos. Gostaria de desejar a todos vocês um feliz sábado na presença de Deus. Saudar todos os meus amigos, familiares que estão presentes neste momento para mais louvor e adoração a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. E vamos começar por um louvor. Então vamos seguir, vamos ouvir o louvor, por favor. Queridos irmãos e amigos, vamos orar, por favor. Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos pela tua santa presença em nossos corações nesta manhã. Pai Santo, nós queremos nos entregar a Ti de corpo e alma para que sejas Tu, Pai, a fazer-nos entender a Tua palavra nesta manhã.
Derrama, Pai Santo, o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Abençoa as nossas vidas, nossas famílias e ajuda, Senhor, todas as pessoas que estão em aflição ao redor deste mundo, dentro desta pandemia. Pela Tua palavra, Senhor, nós já vencemos todas as aflições deste mundo. E por isso, a Tua palavra, quando vem para nós, no nosso coração, ela prospera para lá onde ela é enviada. E é através da Tua palavra, Senhor, que nós temos vida e vida com abundância. Abençoa-nos, Senhor, nesta manhã e ajuda-nos a entender a Tua palavra e o poder que se contém nela. Te louvamos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito bom dia mais uma vez a todos. Sejam todos bem-vindos. Queria saudar mais uma vez a todos vocês, amigos do Facebook, minha família, meus familiares, todos dispersos ao redor do mundo, os amigos que estão em Angola. Tivemos mais de 70 mensagens nesta semana a pedido de oração e gostaria de saudar todos vocês também. Nesta manhã, nós vamos meditar sobre a palavra de Deus. Eu falei-vos a semana passada de que nós meditaríamos hoje no poder que há dentro da palavra de Deus. E por quê? Porque, queridos irmãos e amigos, nós estamos dentro de um problema global. E o problema global que nós estamos hoje não há de imediato solução humana. Mas a palavra de Deus, nós vamos ver que através da palavra de Deus, tudo tem possibilidade de mudar. Há poder na palavra de Deus, há poder na palavra quando sai da nossa boca e nós enviamos para onde nós pudermos para sarar, edificar, dar vida e vida com abundância. Então é isso que nós vamos começar por meditar nesta manhã. E gostaria, por favor, que vocês todos presentes aqui neste momento pudessem convidar mais pessoas a estarem ocorrentes dessas mensagens. Nós estamos um pouco fora do contexto hoje. Não vou falar do fim do mundo, nem a mensagem do fim dos tempos. Hoje nós vamos ver o poder da palavra de Deus, exatamente por causa da situação global que nós estamos a viver hoje. Queridos irmãos e amigos, sem perda de tempo, eu queria convidar vocês a abrirem as Bíblias em João, capítulo 1, e vamos olhar naquilo que tem a palavra de Deus. No livro de João, capítulos 1, vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Vamos começar no versículos 1 e vamos ver o que nós podemos encontrar aqui. Onde está o meu João 1? Portanto, vamos ver que diz no princípio, João, capítulos 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Esta é a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, nós estamos a ver pela Bíblia, pela palavra de Deus, que no princípio de tudo, nós temos aqui no texto que no princípio era o Verbo, a palavra. Diz que a palavra já existia antes da criação. E ela estava lá. Então, nós vemos que Deus é poder. Diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quer dizer, a palavra é Deus. Tem poder. Todas as coisas foram feitas com Ele, por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ok.
Vamos então ver um pouco como Deus criou todo o nosso universo. Tudo que nos é à vista, queridos irmãos e amigos, a Terra, as outras galáxias, tudo que a gente vê hoje cientificamente mostrado pela NASA, tudo foi criado por Deus. Agora, o assunto é como Deus criou? Como é que Deus criou tudo isso? Deus fez ou Deus falou? Claro que diz a palavra de Deus, vamos abrir em Gênesis, diz que a palavra de Deus que Deus falou. Deus não fez. Materialmente Ele não formou nada, senão que Ele falou a sua palavra. Quando Deus fala, Deus tem o poder do Espírito Santo, que é o poder da palavra, para executar aquilo que Deus pede para que seja feito. Diz no princípio Gênesis 1, versículos 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículos 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus falou a existência. Luz, sei. E a luz apareceu. Mares, estrelas, terra. Deus falou. Deus enviou a sua palavra e o poder da palavra de Deus, a qual nós temos hoje nas nossas mãos, que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela se tornou matéria. Nós vemos que Deus é infinito. Queridos irmãos e amigos, diz que a palavra de Deus tem poder. O hino que nós acabamos de cantar diz que o sangue de Jesus tem poder. Duas coisas, queridos irmãos e amigos, aqui no nosso planeta podem nos livrar de qualquer situação perigosa. O pecado trouxe morte nas nossas vidas. Pela qual razão hoje nós temos essa grande pandemia que está a matar muita gente. Mas nós sabemos que os médicos ainda não encontraram a solução. Queridos irmãos e amigos, o estudo desta manhã vem a propósito de nós olharmos para Deus. Eu queria contar para vocês uma história. No tempo lá de Moisés, quando Deus deu a ordem a Moisés de tirar o povo do Egito para a terra prometida, o povo tornou-se rebelde. Durante a caminhada no percurso do deserto, o povo tornou-se rebelde contra Deus. Então, houve aquela parte em que havia o certo castigo, em que todas as pessoas que não queriam nada com a palavra de Deus estavam a morrer. Deus mandou serpentes para fazerem morrer todas as pessoas que não criam na palavra de Deus. Moisés falava, o Senhor disse, e eles disseram, isso não é o Senhor, isso és tu, Moisés. Eles não davam crédito, não acreditavam na palavra de Deus. Então, Deus disse, eu vou castigar vocês, porque vocês não querem dar ouvidos à minha palavra. Eu dou instruções ao meu servo, Moisés fala para vocês, vocês não dão ouvidos à minha palavra. Então, Deus vai fazer uma coisa. Deus vai mandar serpentes morderem todas as pessoas que não estão em coerência, em obediência para Deus, com Deus. E ali as pessoas começavam a morrer. Do mesmo jeito que nós temos essa pandemia hoje. Milhares de pessoas estavam a morrer. E claro que o homem de Deus, qual é o dever do homem de Deus? O homem de Deus está para ele fazer prova da existência de Deus na vida dos homens. Moisés não ficou contente com isso. Ele foi lá de joelhos no quarto dele e começou a reclamar contra Deus. Ó Senhor,
tu me fazes tirar o teu povo da terra do Egito, trazes aqui no meio do deserto e agora começas a mandar serpentes que é para morrer. Eu não tenho solução. Qual é a solução? Queridos irmãos e amigos, o povo estava a morrer por desobediência à palavra de Deus. E Deus, com a grande misericórdia, ele vem a Moisés e diz: "Ó Moisés, eu estou a castigar esse povo por não darem ouvidos à minha palavra, mas tu, homem de Deus, vai fazer uma coisa para mim. Vais fazer uma cruz de bronze e vais levantar essa cruz de bronze bem alto, para que todo aquele que olhar para essa cruz de bronze possa viver." E Moisés obedeceu. Moisés fez aquela cruz de bronze e ergueu num haste bem alto. Não havia desculpa, queridos irmãos e amigos, para aquele povo não fosse salvo. Acredita que mesmo com a cruz levantada, o povo ainda morria. Por quê? Porque não acreditaram no milagre da cruz que estava erguida por Moisés. Mas os que puderam olhar, todas as pessoas que puderam olhar e crer de coração que aquilo tinha poder para salvar, então nenhum deles se perdeu, eles foram salvos. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus diz que aquele povo era um povo de duro coração. Não saíram do Egito com um coração duro, não queriam escutar. Do mesmo jeito que nós estamos aqui hoje. A mensagem desta manhã, queridos irmãos e amigos, é atirar a nossa atenção como nós podemos escapar desta pandemia. Como é que nós podemos escapar do império da morte? Diz que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós encontramos vida eterna, tal qual como Moisés ergueu aquela cruz de bronze, simbologia de que Jesus viria morrer na cruz do Calvário por toda a raça humana. E lá na cruz do Calvário, Jesus ia crucificar todo o nosso pecado, toda a nossa rebelião, todos nossos problemas, todas as pandemias, todas as doenças. Queridos irmãos e amigos, diz que Isaías 53 diz que Jesus ficou desfigurado com o peso do pecado. O peso do pecado foi o que foi mais duro, não foi o pregar em Jesus na cruz do Calvário. O que matou Jesus foi o peso dos nossos pecados. E Jesus cravou todo esse poder da morte lá na cruz do Calvário. Queridos irmãos e amigos, vamos ver o que é Deus. Nesta manhã é importante nós sabermos, porque estamos a falar do poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus, nós vamos ver que ele é Espírito. Vamos abrir João 4, versículos 23. João 4, versículos 23. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus em João 4, 23. João 4, versículos 23. Assim diz a palavra de Deus: "Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adoram." Agora prestem bem atenção, queridos irmãos e amigos, o Deus a quem nós prestamos culto e adoração. Deus é Espírito, versículos 24. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Então, aqui a palavra de Deus está-nos a fazer um convite. Se Deus é Espírito, queridos irmãos e amigos, a gente não vê Deus, porque a gente não pode ver o Espírito. A minha pergunta é, nesta manhã, se Deus é Espírito e que nós fomos criados
segundo imagem e semelhança de Deus, a minha pergunta é: como Deus criou-nos segundo a imagem e semelhança de Deus? Pela palavra de Deus, se Deus é Espírito, Deus fez uma coisa. Ele deu o seu poder. Se nós abrirmos Gênesis, lá na criação, vamos ver a palavra de Deus em Gênesis, como Deus criou o ser humano. O poder de como Deus criou o ser humano. Onde é que nós estamos aqui? Portanto, vamos ver Gênesis 2, versículos 7. Gênesis capítulos 2, versículos 7, assim diz a palavra de Deus: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ora, queridos irmãos e amigos, nós vemos aqui que Deus, para a criação do homem, ele teve que fazer um boneco, que é a corpulência que nós temos fisicamente, em espelho. Deus criou-nos segundo a sua imagem e semelhança, não fisicamente, mas por esse poder. Queridos irmãos e amigos, diz a palavra de Deus que ao fazer Deus o homem e a mulher, Deus teve que mandar o poder do Espírito de Deus para dentro daqueles bonecos. E aqueles, diz a palavra de Deus, aqueles bonecos que Deus fez com as suas próprias mãos, tornaram-se alma vivente. Quer dizer, deu vida. Como? Soprando nos seus narizes o fôlego de vida. Por isso é que nós respiramos. Nós falamos através do poder de Deus. Queridos irmãos e amigos, a Bíblia diz que nós somos criados segundo imagem e semelhança de Deus. Vocês acham, sinceramente, que Deus é corpo como nós, carne e osso? Obviamente não. Diz a palavra de Deus que Deus é Espírito. Importa que os que o adoram, adoram Espírito, em poder de Espírito e em verdade. Então, este poder é que nós precisamos de tomar atenção nesta manhã. Por quê? A lição desta manhã, queridos irmãos e amigos, eu quero falar para as pessoas que estão dentro da igreja, que já conhecem muito bem a palavra de Deus, e quero falar para as pessoas que estão fora da igreja. Porque o mundo lá fora jaz, diz a palavra de Deus, que o mundo jaz no maligno. As pessoas não conhecem o poder que nós temos na palavra de Deus. Eu quero dizer que se durante esta pandemia nós temos ouvido os nossos líderes globais, o que é que eles nos dizem? O inimigo é um inimigo invisível. Vocês já tomaram cuidado de pensar se o inimigo fosse visível, queridos irmãos e amigos? Estaríamos na Terceira Guerra Mundial. Porque todas as nações iam passar o arsenal todo em cima desse inimigo. Eu não sei como é que se chama o vírus, é coronavírus, não é? O coronavírus. Se todas as nações da Terra pudessem visibilizar, ver esse inimigo hoje, já estaríamos na Terceira Guerra Mundial. Todos iam acionar os arsenais. As bombas nucleares, tudo o que é arma ia funcionar para matar esse inimigo que está a destruir a humanidade. Mas acontece que o inimigo não é visível. Ele é espiritual. E no mundo espiritual, queridos irmãos e amigos, só nós podemos lutar com o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, onde podemos o encontrar? Na palavra de Deus. Vamos ver um exemplo aqui. Jesus, para ser
coroado no ministério dele, antes da crucificação, lhe foi requisitado por Deus de sair da cidade e ir ao deserto para passar um tempo de provação. E durante aquele tempo de provação, logo após o batismo, diz a palavra de Deus que Jesus se ausentou sozinho. Ele não levou nenhum discípulo, porque naquele momento ele estava sós. Só depois é que ele começou a escolher, porque dali ele se recebeu capacidade, virtude do Espírito Santo no batismo, e agora ele vai para um ministério de defesa. Vamos ver que Jesus, ao sair das águas batismais, diz a palavra de Deus que nós só podemos ser salvos quando nós somos batizados nas águas e reconhecemos Deus como Criador e Jesus Cristo como seu Filho amado, o que morreu por nós na cruz do Calvário. Esse é o único meio de nós adquirirmos salvação. Alô? Então Jesus saiu no deserto. E o que é que ele foi fazer lá no deserto? Para passar a provação, estar pronto para os ataques contra Satanás. A lembrar, queridos irmãos e amigos, que Satanás foi expulso do céu e ele se mantém aqui no nosso planeta em espírito. Ninguém o vê. Ele anda no meio de nós. Ele aciona as nossas vidas, ele ordena coisas para nós e nós não temos a sensação, nem ideia, nós não chegamos a entender o trabalho que Satanás faz nas nossas vidas. Porque ele é espírito. Como assim nos mandou esse poder da pandemia? Irmãos, se os Estados Unidos da América, a Alemanha, a França e qualquer outro país, a Grã-Bretanha, soubesse que o inimigo está em algum lugar, eles iam acionar todos os arsenais. As bombas atômicas iam funcionar. Mas acontece que o inimigo é espiritual. Como a gente pode resolver um problema espiritual? Esse inimigo que está, vírus, coronavírus, esse inimigo não é visível. Como é que nós podemos destruí-lo? Queridos irmãos e amigos, prestem bem atenção nesta manhã. A mensagem desta manhã é para nos atirar a atenção de como nós sairmos do poder da morte desta pandemia através da palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus tem poder, assim como vimos lá em João, no capítulos 1, versículos 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer que esta palavra, a Bíblia Sagrada, tem poder. Agora, como é que nós podemos exercer esse poder? Como é que nós podemos adquirir poder e virtude na palavra de Deus? É o que nós vamos ver. O poder do Espírito Santo, vamos ver em João 6, já vimos 6,33? Vamos olhar o que é que nos diz aqui. João 6, versículos... Aqui nós temos o que é que está aqui? João 6,63, perdão. João 6,63. O que é que nos diz a palavra de Deus? O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, diz Jesus, são Espírito e vida. Do mesmo jeito, queridos irmãos e amigos, que nós vimos no poder da criação, o que é que Deus fez? Deus falou, luz, sé. O poder da palavra de Deus está na nossa boca e no nosso coração. Quando nós abrirmos a boca para falar a palavra de Deus e aceitarmos de coração, é do mesmo jeito que o feiticeiro consegue matar uma alma. Conforme o feiticeiro destrói a vida de alguém, é enviando a palavra maligna na nossa vida.
e Ele consegue destruir, porque há poder. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E todo aquele que amar do seu fruto vai ter que comer o seu fruto. Seja vida, seja morte. Então, há que tomar muito cuidado, queridos irmãos e amigos. A igreja é o lugar, assim como eu fui de menino aprender as coisas da palavra de Deus, aprender a funcionar com a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, é muito importante para os dias de hoje. Nós estamos nos aproximar dos fins do mundo. Temos uma pandemia global. Ela está a destruir todas as nações da Terra. O número de mortos se eleva a mais agora do que os homens que morreram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Queridos irmãos e amigos, o caso não é bonito. É mesmo de nós nos arrepiarmos. Agora, sairmos vitoriosos desta pandemia, porque não é essa só. Diz a palavra de Deus que nós vamos ter outros tempos de calamidade pior. Então vamos nos preparar. A palavra de Deus está-nos a precaver para nós estarmos prontos para os outros cenários que vão acontecer. Assim como já estamos a ouvir, algumas nações dizem, já vem aí a segunda leva. A segunda leva vem para destruir. E nós temos que ver qual é o meio de como nós podemos escapar das calamidades do fim do mundo. Queridos irmãos e amigos, Deus falou lá em Mateus 24, haverá pestes, terremotos, fomes em todos os lugares do mundo, incluindo esta pandemia. Mas quem será salvo serão os que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. Vamos repetir aqui o versículo 63. O Espírito é que vivifica a carne. Então, se o Espírito é que vivifica a carne, vamos imaginar que você contratou o coronavírus. Você está doente dessa pandemia, desse desgraçado inimigo invisível, como dizem os outros aí. E se a gente não pode lutar contra esse inimigo, então temos que ir para a palavra de Deus, e é através da palavra de Deus que nós vamos poder exercer poder e destruir esse inimigo invisível. Agora, não tem muito o que fazer, temos apenas que crer. Jesus diz lá em João 11, 23, se creres, verás a glória de Deus. Quando nós aceitarmos a palavra de Deus e crermos na palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, nós vamos conseguir destruir qualquer feitiçaria, qualquer poder invisível, como esta da pandemia, que o homem não vê. Cientificamente nós sabemos que se trata de um vírus. Esse vírus só se vê a microscópio, não se vê olho nu. Mas imagina que mesmo conhecendo através do microscópio, o homem não consegue o destruir. Então temos que olhar para a palavra de Deus, porque Deus é Espírito e deseja que nós que o adoremos em Espírito e em verdade. No poder em que Deus exerce na sua palavra, quando nós recebemos a palavra de Deus, então nós estamos revestidos do poder de Deus. Ele faz com que nós não possamos ser atingidos por nenhum vírus, nem alguma pandemia, e o problema da morte fica solucionado. Queridos irmãos e amigos, a morte foi cravada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele cravou o poder da morte lá. Diz Jesus que quando ele foi lá ressuscitar Lázaro, Marta perguntou a Jesus, Senhor, tu vais ressuscitar o meu irmão no dia dos, no fim dos dias. Quando Jesus vier na sua glória, ele disse, não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto esteja, viverá.
e os que vivem e creem em mim nunca morrerão. A minha pergunta para você nesta manhã presente, querido irmão, querido amigo, crês tu nessa palavra? Nós conhecemos a palavra de Deus, as igrejas nos ensinam de que quando Jesus vier na sua glória, então todos os mortos ressurgirão e irão viver com Deus durante o milênio, 1000 anos no céu. A presença de Deus. Mas eu me pergunto, se eu morrer aqui agora, o que é que vai ser de mim? Se eu morrer na crença em Deus, aceitar em meu coração e confessar com a minha boca de que Deus é Pai Criador, Jesus Cristo, o enviado por Deus que morreu para me salvar, o meu Redentor, então, diz a palavra de Deus, eu sou salvo. Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Não é muitas vezes o que nos ensinam das igrejas. Temos que fazer muitas celebridades, muitas noites, jejuar, fazer serviços. Quer dizer, o homem pensa que vai herdar a vida eterna por trabalho feito dentro da igreja. Ora, queridos irmãos, não. Nós somos salvos pela graça. A nossa salvação é gratuita. Nós não temos nada que pagar, porque Jesus se entregou voluntariamente para morrer por cada um de nós. Então vamos olhar o que aconteceu lá no Ato dos Apóstolos. Como foi que os apóstolos receberam e de que forma receberam o poder do céu. Lembrar que Jesus saiu e disse, olha, eu agora ressuscitei dos mortos. Como eu vos tinha dito, eu vou para o Pai. Jesus diz, eu vou para o Pai, mas vou vos enviar o Consolador, o Espírito Santo, para vos ensinar a andar em todas as coisas. Todas as dívidas, irmãos, todas as dúvidas, tudo que nós temos de problemas, Jesus diz que eu tenho que ir ao Pai, depois de morto, ressuscitado no terceiro dia, ele diz, eu vou e vou vos mandar o Espírito Consolador. Vamos ver Atos 2, versículos 3. O que nos diz a palavra de Deus em Atos 2, versículos 3. Atos 2, versículos 3. A palavra de Deus nos diz aqui, Atos 2, versículos 3, diz-nos assim. Vamos ler o princípio, versículos 1. Atos 2, versículos 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos lembrar que Jesus disse, olha, eu agora já morri, mas vocês, lembrem-se bem, não saiam de Jerusalém, fiquem lá, porque eu vou vos mandar o Consolador, para vos ensinar, para vos dar força, para vocês irem pregar o Evangelho a todo mundo. Esse foi o dever comissionado por Jesus quando ele foi daqui da Terra, do planeta Terra para o céu. Ele disse, não se separem até que vos mande o Espírito Santo. Olha aqui. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Irmãos, lembrem-se. Som, sopro. Como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas. O que é que vocês têm na vossa boca, queridos irmãos e amigos? A língua. Viram por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então o que é que aconteceu? Os discípulos ficaram lá reunidos, Jesus já tinha ido para o céu, e eles agora estavam à espera do poder do Espírito Santo, para eles terem força de exercerem a palavra de Deus e irem para os seus ministérios, cada um
foi chamado, o Pedro, João, Timóteo, cada um foi chamado para uma mensagem específica. Jesus diz, se não se mexam, antes que vocês recebam. Agora, os discípulos estavam ali à espera do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo caiu, como ele caiu, queridos irmãos? Diz que um vento, um sopro impetuoso encheu toda a casa e foram vistas por eles línguas repartidas. Em cada cabeça dos 12 discípulos apareceu lá a imagem, eles viram claramente com os seus olhos línguas de fogo. Por quê? Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus, muitos pastores não ensinam isso porque não nos convém. Se você soubesse o poder de que existe na palavra de Deus, você é um sucesso nesse planeta. Porque não vai ao médico, porque não vai adquirir doença, não vai ser pobre, porque você vai exercer o poder de Deus. Por isso é que, irmãos, falando de Deus e os seus ministérios, o ministério de Jesus Cristo aqui na terra, ele é poderoso. Vocês já viram que vocês vão apenas sentar durante 1h30, 2 na igreja para ouvirem a palavra de Deus? Ora, a Bíblia diz que a minha palavra, desde o princípio, que a palavra é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Ora, quando vocês vão na igreja, vocês não fazem nada mais que sentar para ouvir a palavra de Deus. Há muitos de nós que entramos na igreja e saímos do mesmo jeito. A gente não tem sucesso na vida, não temos os problemas resolvidos porque nós não acreditamos na palavra de Deus. Outra coisa é, nós não obedecemos o que diz a palavra de Deus. Por isso nós não temos sucesso. E se nós tivermos obediência à palavra de Deus, e estarmos atentos à palavra de Deus, ora Deus, pelo seu poder, que é o Espírito Santo, a palavra de Deus, ele vai resolver todo o problema. Queridos irmãos e amigos, nesta manhã, não há poder. Vocês podem estar muito bem atentos de que se as nações tivessem um inimigo visível, ele já seria destruído com a bomba, com os canhões, com as armas, os aviões. Mas não. Esse inimigo só pode ser destruído através da palavra de Deus. Há poder, queridos irmãos e amigos, na palavra de Deus. Deus é Espírito, Ele é poder. Ele não é visível. Ele é Deus invisível. Mas Deus, quando nos criou segundo imagem e semelhança de Deus, não é para que nós tenhamos uma corpulência física como Deus. Mas Deus nos pôs o seu poder aonde? Na nossa boca. O poder do Espírito Santo, notem bem que quando vocês são chamados a trabalhar numa empresa, o patrão faz um ato com vocês. Ele diz, eu te aceito para o meu emprego aqui, o meu trabalho. E quando ele fala, ele deixa escrito um contrato. Ele afirma com a palavra escrita aquilo que ele prometeu ao empregado. E ele assina. Ora, a palavra de Deus é a mesma coisa. Por isso nós chamamos a Bíblia, ela é composta do Antigo e o Novo Testamento. Então, o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é exatamente a palavra de Deus que foi revelada lá no princípio da criação aos nossos pais. Como é que Adão e Eva ouviam a Deus? Eles ouviam a voz de Deus, o som de Deus, mas não viam Deus. Por
Por isso, lá em João 1, capítulos 1, versículos 1, diz que no princípio era a palavra. E Adão foi passando aos filhos a outros filhos, e a palavra, porque não tinha escritura, ela foi passando de boca a boca, boca a boca, boca a boca. E quando chegou na época de Moisés, Moisés já era letrado, letrado, ele já podia escrever. Ele foi lá na montanha e Deus disse ao Senhor, vai escrever a história da humanidade aqui. Por isso vocês vão encontrar os 5 livros primeiros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Somente eles não puderam escrever, Moisés não pôde escrever os 10 mandamentos. Vocês sabem porquê? Nos 10 mandamentos, Deus tinha lá o seu poder. O sinal, queridos irmãos e amigos, que nos é requerido hoje, neste tempo de pandemia, porque depois do sinal desses de calamidade, de saúde, problemas de finanças que o planeta vai passar, nós vamos passar numa grande peneira em todos os ministérios do mundo. Todas as igrejas, queridos irmãos e amigos, vão ser peneiradas. E por quê? Porque o inimigo vai querer selar todo o povo, o mundo inteiro tem que ter uma marca e sinal da besta. E isso como? Através da igreja falsa, a guarda do domingo. E como é que Deus vai assinalar os seus escolhidos? Os que preferem a palavra de Deus, os que aceitam e acreditam em Deus, exatamente também com a sua palavra. Os 10 mandamentos nos são requisitos lá e diz o 4º mandamento, lembra-te. Deus sabia que nós íamos esquecer, queridos irmãos e amigos. Deus sabia que o homem esqueceria as suas leis. E nós estamos mais atarefados, o nosso trabalho, as nossas casas, as esposas, os esposos, os filhos. Estamos nem aí pela palavra de Deus. Ora que o primeiro de tudo, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Devemos buscar, queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus para nós podermos resolver qualquer problema na nossa vida, inclusive este problema de saúde de pandemia. Há poder na palavra de Deus. Vamos olhar para mais um versículo, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Já falamos nesse versículo, mas vamos ver o que é o contexto dessa palavra. Provérbios 18, 21. O que é que nos diz aqui? Provérbios 18, 21. Vamos estar atentos à palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. A morte e a vida estão no poder da onde? Da tua língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Ora, que nós falemos bem ou mal, o fruto vai sair. Queridos irmãos e amigos, lá uma passagem na Bíblia em que Jesus fala: as minhas palavras são espíritos e vida. Tem uma parábola que diz a parábola do semeador. O que é que faz um pastor? Ele não vai lá em cada banco ver quem é que está lá, se fez a lição, se estudou a Bíblia. Ele chega lá em cima e ele abre a Bíblia e fala a palavra de Deus. E obviamente muita gente tem sucesso. Uns são bem-sucedidos financeiramente, uns são bem-sucedidos na saúde, uns são bem-sucedidos nas relações, pai, mãe, filhos, na sociedade, porque eles escutam a palavra de Deus. Então a igreja nos serve como exatamente uma farmácia para nós irmos buscar a medicação através do homem de Deus daquilo que nós precisamos para a nossa vida. O que é que nós precisamos para a nossa vida? Eu vivo aqui na Inglaterra e, sinceramente, eu saio de um país que é africano, onde a gente faz a maior cura das coisas, fizemos com raízes nacionais tropicais. Aqui é paracetamol e ibuprofeno. Tira qualquer doença. Os médicos vão ao hospital, partiu a perna, toma paracetamol e ibuprofeno. Acabou o problema.
É verdade que o paracetamol e o ibuprofeno reduzem a dor e nos fazem melhor. Sentir-nos temporariamente melhor. Mas que é de nós usarmos a palavra de Deus para tirarmos o mal pela raiz, queridos irmãos e amigos? Não era melhor que nós acreditássemos na palavra de Deus, porque diz Jesus, vamos ver em Isaías 53, o que é que diz a palavra em Isaías 53? Isaías, onde estás Isaías? Isaías 53. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, Isaías 53, versículos 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui está a falar o profeta Isaías. Quem acredita naquilo que eu estou a falar nesta manhã? Você, querido irmão e amigo que está aqui hoje no Facebook, você está a ouvir essa mensagem? Você sabe o que é chamado a fazer? Mateus 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É o dever de cada membro da igreja. Cada pessoa que se diz crente, que quer ir a Deus, quer ir à igreja, tem uma chamada. É comissionado a pregar a palavra de Deus, assim como estou eu nesta manhã. E eu tenho tido muitas críticas. Irmão, você não tem o título de pastor, não pode pregar. Irmãos, Jesus diz que todo aquele que crê, olhem bem, Jesus, para começar o ministério dele, foi-lhe requisito o quê? Que fosse batizado nas águas, recebeu o Espírito Santo, virtude de Deus, do céu, poder para ir fazer a obra de Deus. O que é que nos acontece a nós cristãos? Nós somos batizados por um pastor na igreja, recebemos o Espírito Santo, que é a presença de Jesus na nossa vida, aceitamos e confessamos, Senhor, te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Ora, queridos irmãos e amigos, quando vocês confessam isso com a vossa boca e o vosso coração, vocês estão a dizer, Jesus, entra e fica dentro de mim. Acontece que muitos de nós, queridos irmãos e amigos, às vezes mandamos Jesus dar uma volta. E quando nós nos mandamos Jesus dar uma volta, nós dizemos, Jesus, agora eu quero namorar, eu quero fazer sexo, quero roubar, quero matar. Vai, aparta-te um pouco de mim para não veres o meu pecado. Oh, queridos irmãos e amigos, vocês não sabem o que estão a fazer. Eu sou prova disso. Porque muitas vezes tenho sido dominado pelo pecado. Aqui estou hoje a falar a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, com todas as fraquezas que me é no meu ser. E muitas vezes vem Satanás e diz, dá férias aí o teu mestre, vá, pasta aí, vá fora. E lá vai o José fazendo asneiras. As consequências são terríveis, meus queridos irmãos e amigos. Todas as vezes que nós dermos férias aos nossos anjos, férias ao Espírito de Deus, férias à presença de Jesus Cristo em nossos corações, nós estamos a dizer, o inimigo, vem cá, Satanás, anda aqui, senta aqui no trono da minha vida, faz e desfaz tudo o que eu tenho de bom. Tudo que eu tenho projetado por Deus de bom, vem Satanás, senta no teu coração e ele começa a destruir a tua família, começa a destruir as tuas finanças, começa a destruir tudo. Em conselho com o meu bispo aqui, David Santos, eu fui várias vezes aconselhar e ver o problema das minhas filhas aqui na Inglaterra. E o bispo David Santos, ele dizia assim, Manuel, se você não ficar firme em Deus, sabe quem paga? Não é você. Porque você conhece muito bem a palavra de Deus. Acontece que o inimigo vai roubar as suas ovelhas sem defesa. Ele vai agarrar os seus filhos, queridos irmãos e amigos. Vai agarrar o seu marido quando está fora, a sua esposa quando está fora da palavra de Deus.
Ele vai se utilizar do seu patrão para lhe despedir. E você começa a viver uma vida de problema em problema, problema em problema. E eu realizei, queridos irmãos e amigos, que se eu correr o meu pé fora da fé, fora do meu conhecimento de Deus, eu estou a pôr a vida das minhas filhas, dos meus filhos, em risco. Antes de ontem falei com o meu filho. Ele está a viver no Senegal já há algum tempo. Pude, na verdade, contemplar aquilo que ele me mostrou. É grandioso o lugar onde ele está, é maravilhoso. Mas lhe falta algo lá dentro. Falta Deus. Porque quando nós temos Deus, queridos irmãos e amigos, de joelhos nós vamos buscar poder e virtude para transformar a nossa vida. Então, como nos revestirmos desse poder? Como é que nós podemos adquirir poder na palavra de Deus e viver como um soldado fardado? Efésios 6:10. Vamos ver como nós podemos nos revestir desse poder para nós podermos retirar o inimigo das nossas vidas. A pandemia, o poder da morte das nossas vidas, o poder da pobreza, problema de relação, marido e mulher. Vamos ver como nós podemos. Efésios 6:10. Efésios 6:10. O que nos diz a palavra de Deus? Queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus nos vem nesta manhã para nós estarmos prontos para as calamidades da terra. Diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno e que nós estamos já a nos aproximar da breve vinda de Jesus. E o inimigo não nos vai poupar. Ele vai nos dar muitas adversidades, muitos problemas. Efésios, onde estás Efésios? Efésios, onde é que eu estou? Efésios 6. Efésios 6:10. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Eu vou acabar com essa mensagem, nesses versículos que vamos ler agora. Vamos terminar aqui. Versículos 16, Efésios 10, perdão. Efésios 6:10. Diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, é Jesus que está convidando você nesta manhã. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos em Deus, concentrando-nos em Deus e na força do seu poder. O que é a força do seu poder? A palavra de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você sabe o que é uma astuta cilada do diabo? É quando o marido vai dar a esquina, quando a mulher também vai dar a esquina, quando você tem um negócio e vem o seu colega ou associado e diz: olha, eu já não posso pagar e tal. Esta é uma cilada do diabo. Nós recebemos, queridos irmãos e amigos, continuamente, muitas vezes, negatividade na nossa vida por não focarmos-nos na palavra de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos comentar esse versículo aqui. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Queridos irmãos e amigos, o seu inimigo, o meu inimigo, que também é o grande inimigo de Deus, ele não é visível, ele não é sangue, não é carne, não é uma pessoa. Nós atiramos às vezes a culpa ao A, B, C, o marido, o filho, a esposa, o
patrão. Não. Por detrás desse cenário está o grande inimigo de Deus, que é o diabo e seu inimigo também, que faz com que todas as más ações aconteçam. Diz a palavra de Deus que é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E Jesus vem para nos dar vida e vida com abundância. Não temos que lutar contra a carne, não são as pessoas, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais na maldade, nos lugares celestiais. Ora, nós estamos a ver tanta gente a morrer, mas eu me pergunto, alguém viu algum vírus sair do corpo daquela criança ou daquele senhor que morreu? Ninguém. Ele é invisível. Irmãos, o inimigo entra no nosso viver, na nossa vida, nos nossos corações, e ele fica lá até que nos leva à morte. Sabe o que é que acontece quando você morre sem a palavra de Deus, sem o poder da palavra de Deus? Você vai cair lá como Satanás e seus anjos. O fim deles é lá no inferno. Eu quero solicitar aqui a atenção que Deus, queridos irmãos e amigos, não criou o inferno para nenhum ser humano. O inferno, o fogo e enxofre, Deus criou para Satanás, o inimigo de Deus, que faz com que o homem peque, com que o homem erre, e os seus anjos, os seus demônios. Mas acontece que se nós não dermos a escuta à voz de Deus, vamos também perecer com Satanás e seus anjos. Porque ali é a morte eterna. Tal como Deus estava a planear lá desde a criação. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, porque ele foi criado no poder infinito. Por isso Deus limitou-nos na carne, mas não no poder do Espírito Santo. E quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, ele vai fazer com que nós possamos nos incorporar, nos revestir desse poder e fazer a nossa defesa. Vamos olhar para o texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Irmãos, a armadura é o que a gente põe. Para um militar temos a farda, a espingarda, as botas, tudo que a couraça lá no tempo romano tinha a proteção de ferro para defender das lanças. Hoje nós temos uma farda, capacete, para defender. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Quando vierem as tempestades, se vocês estiverem revestidos da palavra de Deus, vocês vão ter defesa. Para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo isso, ficai firme. Irmãos, diz a palavra de Deus que quando mesmo de todas as assolações que nós vamos ter, todas as tempestades que nós vamos passar na nossa vida, vamos ficar firmes como os comandos. Nós não temos que nos mexer. O que é que a gente tem que fazer? Senhor, eu sou teu filho, eu estou aqui. Eu sou aquilo que tu criaste. Exerce poder na minha vida. E vem o Espírito Santo e derruba o problema dentro de nós. Você já viu que vocês maquinalmente não podem entrar em qualquer coração e ver qual é o problema lá dentro? O problema é espiritual, irmãos. E tudo que é espiritual só se resolve com a palavra de Deus, espiritualmente. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficai firme. E estáis, pois, firmes, tendo cingido nos vossos lombos com a verdade. Primeira arma. Primeira armadura do cristão, a verdade. Quem é a verdade? É Deus. Queridos irmãos e amigos, não há verdade nem no Facebook, nem no Google, nem em qualquer parte da história universal, não há verdade. A única verdade no nosso planeta, no nosso universo, é a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Ele diz mesmo, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus perguntou lá isso a Marta, crês tu? E depois, porque Marta disse, Senhor, assim, lá, quando tu vieres na tua glória, não. Aqui agora. Crês tu, Marta, naquilo que eu estou a dizer? E Marta disse, eu creio sim.
E Jesus diz, se creres, verás a glória de Deus. Não há pandemia, queridos irmãos, para quem crê na palavra de Deus. E ainda que o vírus atue no corpo de um cristão, a palavra de Deus tem poder. Sabe por que muitos cristãos perecem na saúde, nas finanças, nas relações? Porque nós não exercitamos poder espiritual, queridos irmãos. E diz a palavra de Deus, na sua palavra, que Deus é poder. E estáis prontos, firmes, tendo cingido nos vossos lombos, primeiro com a verdade. Vestido a couraça da justiça. Justiça. Ser justos. Ser verdadeiros, sermos justos, é o caráter de Deus. A Bíblia está a dizer, se nós vivermos segundo a vida que Deus nos dá, indicações aqui na sua palavra, nós vamos ter sucesso. Calçado os nossos pés na pregação do Evangelho. E muita gente me critica hoje. Eu louvo a Deus porque estou aqui ainda nesta manhã a pregar por vocês. Vocês sabem o que acontece, queridos irmãos e amigos? Quando muita gente fala e nos critica, nos aponta o dedo, então as ciladas do inimigo aparecem. Porque nós ficamos subjugados a uma tempestade, a um poder diabólico. E tudo acontece quando alguém nos está a injuriar ou a perseguir. Jesus diz, ora por eles. E é o que eu faço. Tenho que orar por toda essa gente. Queridos irmãos e amigos, eu conheço o meu viver com Deus e as experiências que eu propriamente vivo com Deus. E se eu estou aqui nessa manhã, é porque sinto em meu coração fazê-lo, porque estamos nos aproximar dos últimos tempos. A igreja está a rir. Por exemplo, falando do poder do Espírito Santo, eu vi ainda há tempos, há alguns dias atrás, há um ministério lá, não sei, em Angola, aqui, não sei onde, que o pastor, ele agora pôs a bola no jogo também. Então o pastor expulsa demônios ao jogar a bola. Vocês já viram em alguma parte Jesus na Bíblia jogar a bola e expulsar demônios? Não. O poder do Espírito Santo não é gritar, sai! Não. O poder do Espírito Santo não é chorar, pular. Bem que eu choro quando tenho a virtude do Espírito Santo, me vêm lágrimas nos olhos. É normal. Há uns que riem, há outros que sei lá. Há várias maneiras de nós vermos a manifestação do poder do Espírito Santo. Mas certamente não é dançar, pular, gritar, jogar bola. Agora os pastores jogam bola para expulsar demônios também. Isso não é bíblico. Queridos irmãos e amigos, diz a palavra de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saiam destas igrejas, desses ministérios que pregam porcaria. Vamos olhar na palavra de Deus, no poder verdadeiro de Deus. Nós temos um tempo limitado, queridos irmãos e amigos, para termos as Bíblias nas nossas mãos. E eu vos convido nesta manhã, quem não tem uma Bíblia, está a ouvir essa mensagem, por favor, vá a uma livraria, pegue uma Bíblia. É a única arma de combate que destrói o inimigo invisível. Essa pandemia, problema financeiro que nós vamos atingir, em que muitas famílias vão perder a vida por não terem sustento, dinheiro suficiente para porem na mesa, os filhos vão matar os pais os filhos, vai haver uma grande anarquia na surface da terra. Porque é o caminho que nos está a dar. Por causa do problema dos Estados Unidos da América, nós vamos ser obrigados a ter máquinas bem breve, irmãos. É o que a gente vê nos filmes. Vocês já viram o filme de Robocop? Porque a maldade do homem é tão cruel, o homem é tão cruel. Agora, a tecnologia diz, se eu pôr um robô, ele não vai ser tão cruel, ele vai pôr um homem preso, segundo aquilo que ele vai ser instruído. Mas ele não vai violentar o ser humano. A máquina ela não consegue violentar, se ela não for programada para isso. É o que estamos a caminho, queridos irmãos e amigos. Hoje a Polícia Internacional está protegida e para proteger as nações ela tem maquinaria pesada. E uma delas vai ser a polícia
robótica nas estradas. Por causa da violência do ser humano. É uma vergonha. Um país que outrora era um país chamado por Deus para levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Hoje é a vergonha da terra. Porque eles não amam o ser humano de cor negra. Porque eles têm preconceito da cor negra. E somos todos filhos de Deus. Não é só os Estados Unidos, irmãos. Eu vivo aqui na Inglaterra, o mesmo cenário. Vamos para a Alemanha, o mesmo cenário. As capitais da Europa vivem o mesmo problema. Este não é problema dos Estados Unidos, é um problema global. Pior que o da pandemia. E como resolver isso? Com a palavra de Deus. Não há outro método. Sabe que quando nós entramos na palavra de Deus, nós temos um código de conduta. É o que está aqui. Revesti-vos da verdade, justiça, calçado aos pés a pregação do Evangelho. Quando um homem vive... Irmãos, eu quando aprendi os 10 mandamentos foi na primeira fase do meu primeiro batismo. Eu batizei-me 2 anos antes de sair da Angola. 1980 eu batizei-me. 78 eu acho, 78, 80, não sei. Mas batizei-me um tempo antes de vir para a Europa. Sabe o que é que o meu pastor disse? Manuel, para você ser batizado, disse, pastor, eu quero ser batizado. Muito bem, é um bom desejo. Mas você tem que aprender a lei. Por que o pastor queria me ensinar tão jovem a lei de Deus? O meu pastor, eu me lembro até hoje, Silva Cachila. Ele disse, irmão, quando você aprender a lei de Deus, você não precisa de polícia para conduzir a sua vida, nem ninguém para controlar a sua vida. A sua vida passa a ser controlada por Deus, pela lei de Deus. E acima da lei de Deus, não há lei, queridos irmãos e amigos. Por isso essa lei dos 10 mandamentos, a que rege a todo o planeta, em todas as nações, se nós observarmos essas leis, praticarmos essas leis, obedecermos a palavra de Deus, nós não precisamos de polícia na nossa porta. Por quê? Eu trabalho com a polícia aqui. Eu ajudo a polícia. Quando tem um velhinho na estrada, eu trabalho à noite e está a atravessar a estrada, às vezes perdido, eu paro o meu caminhão e chamo a polícia. Oh, senhor, anda a ajudar aqui essa velhinha, esse velhinho, leva-o para casa. E eles vêm, eles trabalham conosco. Quando o meu caminhão está avariado na estrada, eu ligo para a polícia e o meu patrão diz, mas por que ligaste à polícia? Manuel, a polícia não tem que intervir nos teus... A polícia é minha amiga. Porque eu, conhecendo a lei, eu sei que eles estão aí para me protegerem e exercer a lei. Então, eu não vou fugir da polícia, amigos, porque eu tenho uma lei de Deus que está acima da lei dos homens. Quando a polícia prende é porque você fez asneiras, ou roubou, matou, fez qualquer coisa, cometeu adultério, fez porcaria, a polícia vem e prende. Quando você conhece a palavra de Deus, olhem a palavra de Deus. Verdade, número 1. Justiça, ser justo. Julga segundo aquilo que é real. E terceiro, calça nos teus pés a pregação do Evangelho. É o que eu faço nessa manhã. Pregar a palavra de Deus. Então, mesmo que muitas vezes, irmãos, não é fácil, aliás, não é ser perfeito ou querer ser perfeito, andar na verdade de Deus. Muitas vezes nós caímos. Eu próprio caio todos os dias. Se vocês tiverem que condenar alguém que fala de Deus, por favor, eu sou o número 1. Condenem-me a mim. Tem muitos defeitos, muitos problemas por resolver. Mas, contudo, espero alcançar verdade, justiça e pregação do Evangelho. 3 coisas que não é requisito a todo cristão. Viver na verdade, porque Deus é a verdade, Jesus é a verdade, e a igreja tem que mostrar a verdade para o mundo que anda em trevas. Tomando sobretudo o escudo da fé. Então falamos verdade, justiça, a pregação do Evangelho, e diz assim o versículo 16, tomando sobretudo, em cima de tudo isso, toma o escudo da fé.
Por quê? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Como nós recebemos dardos inflamados do maligno? Vamos supor que você tem problema com um amigo, o esposo, a esposa, o filho. E a palavra que você vai preferir, Provérbios, vimos lá, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Às vezes a gente diz, aquele filho de não sei o quê. Aquela criança que é um filho da mãe. O marido que é um filho da mãe. A mãe que é a esposa, a filha da mãe. Então, essas palavras, queridos irmãos e amigos, que nós estamos a preferir com a nossa boca, chamam-se os dardos inflamáveis do maligno. Satanás põe as palavras na nossa boca e quando nós falamos, ele vai lá e, porque ele é espiritual, exerce o seu poder. Então, não é o que está a acontecer aqui? Os cientistas dizem, vamos encontrar uma solução. Quer dizer, a solução para a saúde, eles criam vírus, criam lá porcarias e depois não sabem falar. E como não sabem falar, não têm a solução para porem o vírus para baixo. É a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos, que põe potestades das trevas embaixo. A nossa batalha não é lutar contra seres humanos. Nós não temos armas materiais, as nossas armas são espirituais. Quais são? Verdade, justiça, pregação do Evangelho, escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Espada do Espírito é a palavra de Deus que foi lá derramada. Lembrem-se, tempo de Pentecostes. Jesus morreu, terceiro dia ressuscitou e ele disse, eu agora tenho que ir para o Pai. Vocês ficam aqui, não saiam. Têm que receber poder e virtude. Caiu-lhes nas cabeças a imagem de línguas de fogo. Quem tem língua, tira a sua língua nesta manhã, se vocês estão a ouvir. Tenham todos uma língua, eu tenho uma língua. Pela qual eu estou a falar. Vocês conseguem ouvir a minha voz, mas não veem as minhas palavras. As minhas palavras de Jesus que são espírito e vida. Elas prosseguem, elas vão para lá onde Deus enviar. Diz Isaías que eu enviei a minha palavra e os sarei. Com a palavra de Deus, nós conseguimos curar um doente, fazer que o pobre esteja robusto e esteja economicamente bem restabelecido, fazer que a criança rebelde se torne uma criança como deve ser, um marido rebelde como um marido como deve ser, uma esposa rebelde como uma mulher, uma esposa como deve ser. Tudo, queridos irmãos e amigos, através da palavra de Deus. Eu repreendia muito os meus filhos. E hoje eu tornei-me amigo deles e eu fiz uma coisa. Eu não grito mais e falo com eles como amigo e dou conselhos. Eu dou conselho daquilo que eu aprendo, queridos irmãos, na palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça, diz a palavra de Deus. Se o meu filho der ouvidos, muito bem. Se não der, Provérbios diz que 18, 21, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Ok? Então vamos continuar e acabar por mais uma vez. Vamos ler o último. Tomai também. Estamos em Efésios 6, queridos irmãos, perdão. Efésios 6, versículos 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Onde é que está a palavra de Deus? Está aqui. Se vocês não têm isto, queridos irmãos e amigos, é um problema. Nós estamos a aproximar-nos do fim dos tempos, o fim do mundo. A saber que as Bíblias, esta Bíblia que eu tenho aqui, nos vai ser retirada por autoridades do mundo inteiro. Nós não vamos ter acesso à Bíblia. A China já começou a matar e a destruir os cristãos, a destruir e queimarem as Bíblias. Então, o meu conselho é que você adquira, enquanto é tempo de graça, adquira uma Bíblia,
que é a sua arma espiritual para você poder se defender no dia da tempestade. Queridos irmãos e amigos, se eu morrer do vírus, do coronavírus hoje, eu sei que a minha vida está garantida, porque eu quero, com a minha boca confesso Jesus como Salvador e eu quero ser salvo. Diz, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu posso morrer nesta vida, mas terei a segunda chance, a segunda ressurreição. Quando Jesus vier na sua glória, ou saio de glória para a glória. Não é o que Jesus diz? Se morrer, todo aquele que crê em mim, ainda que morto esteja, viverá. E os que vivem e creem em mim, nunca morrerão. Passarão de glória a glória. Essa é a palavra de Deus. Então é-nos importante tomar muita atenção na palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, Deus deseja nesta manhã que cada um de nós tome conhecimento da sua palavra, que vivamos por ela, que possamos praticar. Não é fácil. Para mim, sinceramente, muita gente vai dizer, mas prega e faz e coisa. Eu sou humano. Do pecado ninguém me pode livrar. Agora, que eu tenho desejo e ansiedade de viver uma vida com Deus, isso sim. Esse é o meu desejo. Agora, o praticar às vezes tem que jejuar, orar. Vamos praticar, queridos irmãos, a palavra de Deus. Há poder na sua palavra. E é na palavra de Deus. No hino que nós ouvimos da primeira instância, lá no princípio, há poder no sangue de Jesus. Olhando nós para a cruz de Cristo e pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós teremos vitória. E olhando para a palavra de Deus, logo após isso, teremos também vitória. Vamos praticar a palavra de Deus, queridos irmãos e amigos. Lembrar que, breve, muito breve, a lei vai fazer funcionar. Nós vamos escutar pelas rádios, as televisões, que vão mudar os tempos. Jesus já deu, Deus deu essa mensagem aos profetas, que vão mudar os tempos e as leis. Então, as Bíblias, queridos irmãos, vão ser retiradas. Nós temos que meter as palavras em memória na nossa cabeça, para nós podermos viver com ela. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta mensagem e obrigado por mais um dia de sábado. Pai Santo, obrigado pela Tua santa presença em cada coração de todas as pessoas que estão a ouvir em vídeo essa mensagem, e te peço a graça e a bênção para todas as que virão a ouvir essa palavra através do Facebook ou outro órgão de comunicação. Pai, abençoa todas as famílias desse mundo, neste planeta, as famílias que estão atingidas por essa pandemia do coronavírus. Faz com que eles, Senhor, possam olhar para Ti. Do mesmo jeito que o povo olhou para a cruz erguida por Moisés lá no deserto, faz-nos agora olhar para a cruz de Jesus no Calvário, para nela obtermos vitória. Nenhum mal vai nos cair, nem a nós, nem a nossos filhos, nas nossas casas. Teremos vitória através da Tua palavra. Pai Santo, muito obrigado por esses momentos que me concedeste em meditação da Tua palavra. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados e faltas. Dá-nos continuação de um feliz dia de sábado. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. E vamos ter próximo sábado às 10h30. Ok? Até para a semana.